Vamos falar com Deus, nossos irmãos. Senhor Deus e Pai, bendito é o nome do Senhor. Pai, estou aqui mais uma vez, com a Tua palavra em mão, precisando, Senhor, do Teu Espírito em mim, intercedendo por mim, Senhor, com gemido inexprimível, que eu não sei explicar como convém, mas se possível, Deus, usa-me, Pai, para que o Teu nome venha a ser exaltado, venha a ser glorificado, por tanto dos irmãos que vão acompanhar a Tua palavra, Deus. Seja com eles, Pai, seja comigo também. Em nome de Jesus, diga todo amém, meus irmãos. Aleluia. Então, meus irmãos, eu separei uma mensagem aqui para nós juntos meditar nela, que está no livro de Mateus, capítulo 3, e o versículo é o 11. Diz assim: eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, pois não sou digno de carregar as suas sandálias. Aleluia! Esta mensagem linda de Deus, para nós meditar junto nela, meus irmãos, que fala sobre batismo nas águas e batismo no Espírito Santo. Qual é o batismo que está valendo hoje? Ela vai dar uma explicação para nós. Se nós prestar atenção, se nós ler a Bíblia com calma, pedindo a direção de Deus, nós podemos entender a mensagem. Está João Batista falando aqui. Quem era o batismo? Da onde era o batismo que começou? Por onde veio? Veio por João Batista. Ele disse para o povo que ele batizava, lá no Rio Jordão: eu batizo com água para remissão de pecado, mas após mim vem um, mais poderoso do que eu, o qual eu não sou digno de desatar a correia da sua sandália. Esse vai batizar com fogo e com o Espírito Santo. Olha, ele estava mostrando para o povo que ele estava ali preparando o caminho para Jesus. Vinha um depois dele. Quem era que vinha? Jesus Cristo. Que esse ia batizar como? Como foi que ele disse? Vem um após mim, vai batizar, vai ficar batizando em meu lugar, lá no Rio Jordão. Foi assim que João Batista falou para o seu povo? Não, meus irmãos. João Batista disse: o que vem após mim é mais poderoso do que eu, ele vai ficar batizando com fogo e com o Espírito Santo. João Batista mostrou para o povo que ele não ia continuar com aquilo ali. Aquilo era uma preparação para o batismo verdadeiro que ainda vinha. Era uma sombra mostrando para o mundo que o batismo verdadeiro é que Jesus trouxe: fogo e o Espírito Santo. Aí João Batista mataram, acabou-se João Batista. Jesus assumiu o ministério de João Batista com seus discípulos, mas eu não vi falar mais aqui se Jesus batizou alguém ou seus discípulos. Eu não vi essa mensagem mais. Se está aqui na Bíblia, eu ainda não encontrei. Porque nessas alturas Jesus ficou encarregado do batismo de João Batista. Foi o tempo, depois mais uns anos mataram Jesus. Com a morte dele, o que acontece? Passou o batismo para a morte e para a cruz. Hoje nós somos sepultados com Jesus no batismo, na morte e na cruz. É o verdadeiro batismo esse, que está em Romanos 6, 3 e 4. Esse que é o batismo que está atual hoje. Então, se nós ler com calma, a gente vai compreendendo, meus irmãos. É só ler com paciência, com sabedoria, com santidade e com espiritualidade e com a direção do Espírito Santo. Aí a palavra se revela no nosso coração. Bem compreensível a palavra. Romanos 6, o 3 e o 4. É aí o sentido da palavra. Tem outros batismos, tem muito que fala. Mas a gente fica só com um, porque não precisa falar tanta coisa. Pouca coisa nós entendemos a mensagem. Aleluia. E aí você pode até perguntar para mim: e por que batiza nas águas hoje? Qual o mistério de continuar batizando nas águas hoje? É importante essa pergunta se você fizer. Porque o batismo, você sabe o que é, irmão? É uma prisão, é para prender a pessoa. A pessoa que é batizado ali, ele acha que ele não pode sair mais dali, porque ele foi batizado ali.
É isso que vai para a mente da pessoa, é o que ensina para o povo. Me ensinaram isso também. Então hoje eu vejo, irmão, pela palavra de Deus, que todos que nasceram depois da morte de Jesus para cá, todos são batizados com o Espírito Santo na morte de Jesus. Olha que maravilha, que coisa linda para o nosso entendimento, para o nosso coração. A gente pode até argumentar, a pessoa não aceita, a pessoa quer dizer que o que vale é o batismo das águas, mas o que vale para nós é o batismo com o Espírito Santo. João Batista batizava como? Nas águas. Arrependimento de pecado, lavava a pessoa por fora. Só limpava o pecado de fora, o de dentro ficava. Mas Jesus, como é o batismo dele? Com fogo e com o Espírito Santo. Esse limpa por dentro, mente, alma, coração, tudo fica limpo, tudo fica livre da impureza, meu irmão. Olha o verdadeiro batismo onde está. A pessoa não aceita, como eu falei agora, principalmente eu, que é o que estou falando. Quando é um teólogo que fala, a pessoa nem mexe. Mas se for um analfabeto, aí a pessoa quer debater, quer envergonhar, quer dizer que não é assim, mas eu estou com a palavra de Deus. Viu, meus irmãos? Eu não busco glória para mim, meu irmão. Eu procuro a palavra, como alguém diz, que eu devo entender a palavra, que eu tenho conhecimento da palavra. É o que eu faço, meus irmãos. Eu procuro o entendimento da palavra. A pessoa fala o que gosta de falar, porque quer falar, direito de cada um falar. Chamado de herege, como alguém me chama, de herege. Por quê? Por que chama? Se eu estou falando a verdade, eu sou herege? Que eu entendo de herege? Herege é uma coisa contrária à verdade. Isso é heresia. A pessoa trocar a palavra. Se eu for aqui dizer que não, o batismo vale na água, é heresia, estou com heresia. Mas se eu disser que o batismo é com o Espírito Santo com fogo, não é heresia, me perdoe. Se eu disser que dízimo não é dinheiro, eu estou com heresia? Não, estou falando a verdade. Nunca foi dinheiro o dízimo. E alguém diz que é dinheiro, quem é que herege? Eu é o que diz que é dinheiro. A pessoa me chama de herege, fala o que quiser, mas o que testemunha por mim é Deus e a palavra. É isso que é o testemunho que eu posso dar, da palavra de Deus. De mim eu não tenho nada para dizer. Como é que eu vou falar de mim se eu nem estudei, nem estudar não estudei? Mas eu tenho a palavra, graças a Deus. A palavra é inspirada por Deus. Ela repreende, ela corrige, ela exorta, ela faz tudo comigo. E faz com qualquer um. Quem sou eu para querer debater com meu irmão? Dizer que eu sou sábio, que é isso, é assim, não. Eu falo pela palavra. Eu busco na palavra. Eu busco em Deus. Eu peço a direção do Senhor. Sem Deus nada eu posso fazer. Nada eu posso falar. Eu tenho essa compreensão. Graças a Deus. Eu agradeço primeiramente a Deus. E meus irmãos que me apoiam, que acreditam na palavra que eu prego. Muito obrigado, irmãos queridos. Deus abençoe cada um de vocês. São muitos, são tantos. Não posso falar o nome de todos que não consigo mesmo. É muita pessoa que está compartilhando com a mensagem. Está provando que é desse jeito. Tem os contra? Tem. Toda a vida vai ser assim, irmão. Toda a vida vai ter contra. Porque Jesus, que era o dono da palavra, o dono da vida, o dono do mundo, ele fez tudo, tudo era dele. A pessoa não acreditava nele, mataram ele. Como é que vão acreditar em mim? Paulo, que foi chamado por Deus, foi chamado para trazer as boas novas para nós. Vendo? Ele veio, Paulo, trazendo as boas novas para nós. Foi ele que trouxe a mensagem da graça. Romanos, Hebreus, é ali que está a nossa palavra, a nossa doutrina. Nunca vi Paulo falando para alguém batizar nas águas. Se está na Bíblia, me desculpe, eu nunca vi, não. Paulo disse lá em Romanos que o batismo é na cruz, é na morte com Jesus. Então, meu irmão, se nós ler, entender, a gente passa a entender que a palavra verdadeira é que está na Bíblia. Uma senhora falou aqui outro dia, que ela não vai na pregação de ninguém, ela crê na Bíblia, ela falou certo.
Ela falou certo. Nós temos que tirar da Bíblia. Para isso ficou a Bíblia, meus irmãos. Se não fosse preciso a Bíblia, não tinham criado a palavra de Deus e colocado na Bíblia. Então a Bíblia é a boca de Deus falando conosco. Que Deus abençoe cada um de vocês. Queridos irmãos, em nome de Jesus, seja todo abençoado por Deus. Obrigado pela sua contribuição. Contribua com esse evangelho, você já sabe como é que é. Não quero o seu dinheiro, como sempre eu digo aqui, não é me orgulhando. Não é para glória minha, não é para machucar ninguém, não é isso não. Deus sabe do meu coração. Eu tenho de que viver. Glória, glória seja dado a Deus. Mas eu tenho que falar a verdade, e não a mentira. Eu não fico sustentado, não é meus irmãos que me sustentam. Graças a Deus, eu tenho que comer, o que vestir. Foi o que Jesus falou para mim. Se tenho que comer, o que vestir, esteja contente com isso. Graças a Deus eu tenho. Aleluia, dê glórias a Deus aí. Que Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus, diga todo amém.